Oi, eu voltei. Pra quem não me conhece, meu nome é Arthur, mas você pode me chamar de Mars. E eu voltei com mais um episódio de Desencalhando Livros. Nessa série, eu dou uma limpa na minha estante, pego livros que estão lá há muitos anos acumulando poeira e me desafio a finalmente ler eles. Se você é uma pessoa que lê bastante ou gostaria de voltar a ler mais, você sabe que sempre tem aquele cantinho da estante, às vezes é uma estante inteira, com livros que um dia você jurou que queria muito ler, mas por algum motivo ou outro, agora já fazem muitos anos que você não olha pra esses livros e você esquece que eles existem, mas chegou a hora olhar na cara desses fantasmas e encarar esse desafio. Se você não viu o primeiro episódio ainda, eu recomendo que você vá lá assistir pra entender melhor como funciona a dinâmica, mas basicamente, eu escolho livros aleatórios e depois de ler, eu decido se eles vão pra minha estante principal, junto com meus livros mais amados que eu quero levar pra minha vida, se eles ficam lá naquele canto esquecido, na estante onde os livros vão pra morrer, ou se realmente pra mim não deu, mas talvez pra outra pessoa dê e eu mande eles pra doação. Começando então com o primeiro livro que eu li para esse episódio, foi Aniquilação, do autor americano Jeff Vandermeer. Se você reconhece esse nome, deve ser por conta da adaptação cinematográfica aí da Netflix com a Natalie Portman. Esse é o primeiro livro de uma trilogia chamada Trilogia do Comando Sul. É um livro de ficção científica. Nesse livro, a gente acompanha uma protagonista sem nome. Ela é uma cientista e, junto com outras mulheres, são enviadas numa expedição para um local chamado Área X. Esse local é cheio de mistérios, lá tem plantas diferentes, animais diferentes, coisas misteriosas acontecem, as pessoas não costumam voltar dessa expedição, ou se elas voltam muito estranhas e diferentes. O livro é em primeira pessoa, então a gente segue os pensamentos aí dessa protagonista sem nome, como se fosse o diário da expedição. Ela não sabe nada sobre as mulheres que estão ali com ela, assim como a gente também não sabe nada sobre a personagem. Quem é ela? Esse é o resumo do livro. Agora, o que eu achei? Bom, para começar, que essa personagem que não tem nome também não tem personalidade. Eu achei ela bem esquecível, bem insuportável. Não foi muito agradável seguir o livro na perspectiva dela. De certa forma, ajuda porque tem um pouco ali de atmosfera envolvida nisso, né? Você acompanhar os escritos de alguém que está nesse lugar. Por outro lado, a gente acaba ficando muito no nível da superfície, a gente não tem tantas descrições de como é a Área X, a gente não consegue entender muito o que se passa naquele mundo, além dos pensamentos dela. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, esse cara alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus. O plot também eu achei um tanto fraco, não acontece muita coisa. É só o primeiro livro de uma trilogia em que os outros livros ficam bem maiores. Então, o ritmo dele é bem lento, ele não avança muito no plot, com exceção de uma cena em um local em específico que eu acho que é completamente diferente do resto do livro, porque ela tem atmosfera, ela tem tensão, ela é interessante e ela tem uma descrição que, tipo, finalmente a gente entende o que são esses seres que vivem na Área X, né? Pelo menos um desses seres. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Poxa, tá sem internet. Já sei, vou pedir crédito emprestado a Oi. Não vou dar spoiler para além disso, caso você tenha interesse de ler ou de ver o filme. Também não sei até que ponto o filme é fiel ao livro. Essa foi a minha perspectiva aí lendo o primeiro livro da série. Não pretendo continuar. No fim, acabei dando 2 estrelas pro livro. Agora, um ponto positivo, a capa é muito bonita. Mas eu acho que só também. Eu não aproveitei muito além disso. Bom, continuando, o segundo livro que eu li para esse desafio foi Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Para dar um pouquinho de contexto, Rafael Montes é o autor favorito do meu melhor amigo. E eu já havia lido, por recomendação dele, um outro livro do Rafael Montes, que foi O Vilarejo, que é uma antologia aí de contos, todos eles se passam no mesmo vilarejo, parece que é um vilarejo aí ou na Rússia ou na Polônia, há muitos anos atrás, e eu não gostei nem um pouco do vilarejo. Eu achei os contos muito gratuitos em questão de violência,
e muito previsíveis. Uma perda de tempo. Não me apeguei em nenhum dos personagens, não achei que foi uma leitura muito satisfatória, a escrita me irritava, nada pareceu que funcionou ali na leitura do Vilarejo para mim. Mas, como o meu amigo é muito insistente, ele acabou comprando para mim um outro livro do Rafael Montes, e esse aqui ele me prometeu que eu ia gostar, e ele até me fez um desafio. Ele falou: esse aqui eu aposto que você não vai conseguir adivinhar o final. Sou uma pessoa bem competitiva e eu não consigo lidar com um desafio. Se alguém me der um desafio, eu quero cumprir. Então, eu deixei ele guardado aí por uns vários anos na minha estante. Eu peguei e resolvi, bom, esse aqui vai ser um dos primeiros, então, que eu quero ler no Desencalhando Livros, porque eu quero ver se eu vou adivinhar o final ou não. Uma Mulher no Escuro conta a história da Victoria. A Victoria, quando ela era criança, os pais e o irmão dela foram brutalmente assassinados em casa. O assassino, depois de matar eles, cobriu a cara deles com spray preto. E por conta disso, a Victoria cresceu muito traumatizada, muito isolada do mundo. Ela tem ali as suas particularidades. Eu comecei o livro achando a Victoria um tanto Mary Sue das ideias, assim. Ela era uma garota bem quirky, sabe? E eu não consegui ter uma relação muito de entendimento com ela, de conseguir me relacionar. Mas com o passar do tempo do livro ali, é uma escrita em terceira pessoa, eu acabei ficando mais intrigado. Ela vai revelando algumas coisas que a princípio ela não tinha revelado. E eu pensei, bom, talvez tenha mais aí sobre a Victoria do que tá parecendo a princípio. Vamos continuar de mente aberta. Será que eu devo... Quanto eu devo falar, né? Porque é um thriller. Eu acho que quanto mais eu falar, mais chances de você acabar pescando alguma coisa no que eu tô dizendo e diminuir a experiência pra você. O que você precisa saber é que essa menina passou por isso quando ela era criança. Agora que ela é adulta, ela começa a receber sinais de que o assassino que, né, matou os pais dela pode estar de volta. Basicamente é isso. E aí a gente tem algumas pessoas na vida da Victoria que são os principais suspeitos. Então é um livro de você descobrir quem foi que cometeu o crime, quem que é o vilão. Eu não conseguia parar de ler, eu cheguei até a ler no carro porque eu queria simplesmente, precisava saber o que ia acontecer. Tem uns trechos também que são meio tipo diário de uma outra pessoa que eu achei super interessantes. Foram os trechos mais interessantes do livro pra mim. E sobre descobrir ou não descobrir o que acontecia no final, digamos que eu descobri uns 75%. Eu descobri quase tudo, teve um detalhezinho que eu não tinha descoberto, mas que foi super satisfatório não ter descoberto e descobrir ali no final. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Eu acabei dando 3,5 estrelas pro livro. Pretendo sim, quem sabe, ler um novo livro aí do Rafael Montes. Não tenho muita ideia de qual que poderia ser o próximo. Pelo que eu sei, tem alguns gatilhos bem pesados nos outros livros dele. Esse aqui também tem um gatilho pesado, só que se eu revelar o que revelei sobre o que é o livro, e aí acabou, pra você ler vai ser bem mais sem graça. Mas se você tem algum gatilho assim que te pega bastante, talvez valha a pena dar uma conferida. E se você gosta aí do Rafael Montes, tem alguma sugestão de qual que deveria ser o próximo livro dele que eu deveria ler, por favor, deixe nos comentários. E se você não comentar, com certeza meu amigo vai falar qual que deveria ser o próximo para eu ler. Os próximos livros, eu não tô com eles aqui porque você, pessoa que está assistindo, está apoiada na caixa com os livros que eu deixei aí desde a mudança, porque eu, enfim, fiz uma cirurgia, não posso carregar peso, não tenho uma estante aqui ainda montada. O próximo livro é de uma autora argentina, o nome dela, se eu não me engano, é Mariana Henriques, ou Marina Henriques, agora eu não tenho certeza, também não vou pesquisar porque, né, o celular está aí apoiado. E o livro se chama As Coisas que Perdemos no Fogo. É uma antologia de contos de terror, mais pro terror psicológico do que um terror assim de gore, um terror muito macabro. Tem algumas coisas de bizarro nesses contos, mas foi muito legal porque eu tinha acabado de voltar de uma viagem pra Argentina quando eu comecei a ler, então muitos dos costumes do pessoal lá, até mesmo das ruas, foi muito fácil de conseguir imaginar e identificar, ficou super atmosférico o livro pra mim. Não vou dizer que gostei de todos os contos, mas dá pra ver como todos eles se encaixam ali dentro da antologia. Os contos, em sua maioria, têm personagens femininas como protagonistas, elas são personagens bem fortes. O livro traz muito uma visão aí do feminismo, trazendo conceitos de machismo extrapolados para um bizarro, para um macabro, em que realmente o terror aqui, o principal terror, são as atitudes desses homens em relação a essas mulheres, são as situações em que essas mulheres são colocadas
por conta desses homens. Então é bem interessante o livro nessa perspectiva. E o conto final, se eu não me engano é o conto final, o conto que dá o nome para o livro é assim o mais chocante nessa temática e é realmente de te deixar de cabelo em pé, assim, pensando, nossa, isso não tá assim tão distante da realidade, mas é muito bizarro. Eu acabei dando 4 estrelas pro livro, gostei bastante, foi uma ótima experiência de leitura. Também ele é super curtinho, super rápido de ler e eu recomendo demais. Agora passando para o último livro, A Espada na Pedra, do T.H. White. Esse é um livro que eu tenho desde os meus 9, 10 anos, como eu comentei, o meu nome é Arthur, e um dos motivos pro meu nome ser Arthur é porque eu sempre fui fascinado pelas histórias do Rei Arthur. Então, quando eu era criança, tinha ali esses desejos escondidos, essa vontade que eu não entendia muito bem. Acabei comprando esse livro. Eu lembro de ler o primeiro capítulo e imaginar coisas mais interessantes para a história do que eu estava lendo, então aí eu dropei. Eu fazia muito isso quando era criança, não sei se vocês também, se vocês vão se identificar com isso, mas eu começava muitos livros, mas eu terminava muito poucos livros. Eu me divertia mais pegando os personagens e o mundo como se fosse um grande parquinho, e aí eu exercitava a minha própria imaginação e inventava o que acontecia a seguir. Essa era a minha diversão maior em ler do que de fato o ato de ler. A Espada na Pedra acompanha aí a história do Rei Arthur desde a infância dele até mais ou menos ele ser um jovem adulto, até a cena realmente ali da Espada na Pedra, que se você conhece a história do Rei Arthur, você sabe do que se trata. O livro segue bem o padrão aí das fantasias clássicas, até mesmo dos contos de fada, em que você não tem um plot que permeia a história inteira. Você tem uma série de coisas que acontecem, de personagens que você vai conhecendo, um a cada capítulo, que vão levando a história para um lugar que você não sabe muito bem qual é, mas no final algo acontece e aí você entende, tá, a gente estava indo para essa direção, mesmo que as coisas que estavam acontecendo no decorrer do livro não tinham exatamente a ver com o que acontece lá no final. Então, se você já leu aí bastante contos de fada ou fantasia clássica, você vai entender do que eu tô falando. O livro, por conta disso, ele se torna bastante repetitivo, você tem muitas side quests acontecendo e pouco realmente do que você tá lendo ali vai ser algo que vai ser levado pro final ou mesmo que vai ser levado pro segundo livro. Talvez se fosse assim, pegar só as coisas mais imprescindíveis do livro, ele ia ter umas 20 páginas. A escrita também não envelheceu muito bem, a tradução não envelheceu muito bem. Tiveram algumas escolhas ali criativas que são bem duvidosas. Por exemplo, no início ele faz todo de uma forma pomposa para falar que tem 2 caras bebendo e aí ele usa que eles estão bebendo vinho do Porto. E entre parênteses ele explica, é claro que na época eles estariam bebendo hidromel, mas para que você, criança de Londres, entenda, eu estou falando que eles estão bebendo vinho do Porto. Então é uma coisa meio... parece um tio chato te contando a história. Não é uma escrita, uma narração que te aproxima da história, é uma narração muito datada, que está falando com pessoas muito especificamente da época em que foi escrito. Não foi uma experiência muito, assim, divertida de leitura, mas eu me comprometi a ler até o final, até para entender se eu queria continuar ou não com essa série, né, que tem aí 5 livros. E olha, eu tô feliz, na verdade, que eu decidi não continuar, porque os próximos estão cada vez mais caros e mais raros. Mas pra mim, assim, já deu dessa versão da história do Rei Arthur. Eu tenho também aí Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que eu quero ler em breve, tem numa edição belíssima. E quem sabe eu dou uma outra chance aí pro Rei Arthur com essa outra série. Eu acho que eu dei umas 2,5 estrelas para esse livro. E foi isso. Vamos agora então para o resumo do que eu fiz com cada livro, né? Então, como vocês podem ver, esses 2 livros que estão aqui comigo, que não estão guardados junto com os outros, são os que eu vou doar. Então, Aniquilação, não gostei, não faz sentido para mim manter. E Uma Mulher no Escuro, apesar de eu ter gostado, não reflete muito, assim, os meus gostos pessoais, não é algo que eu tenha amado, que eu vou querer reler. E eu acho que outra pessoa pode se divertir super lendo ele, então eu vou doar. E As Coisas que Perdemos no Fogo e A Espada na Pedra eu vou manter. As Coisas que Perdemos no Fogo porque reflete super o meu gosto. E A Espada na Pedra
por conta da nostalgia, né? Eu tenho um livro aí desde os 10 anos de idade, não faz muito sentido eu me desfazer dele agora, sendo que, né, tem até a ver aí com a escolha do meu nome e tudo mais. É isso, esses foram os livros, esses foram os destinos. Pro próximo episódio eu ainda tô considerando fazer em outro formato, talvez fazer em vlog, talvez escolher os livros de uma forma mais aleatória ainda, né, porque agora eu ainda tava com um certo nível de escolha aí nos livros que eu tava pegando. Se você tem alguma sugestão, por favor, deixa aí nos comentários, que eu vou ler e considerar pro próximo episódio. Espero que ele não demore tanto pra vir. Como eu comentei, eu me mudei, eu fiz cirurgia, eu ainda tô me adaptando aí com essa rotina de voltar a ler bastante, embora eu tenha conseguido sair da minha ressaca literária. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Bom, é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.